In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na quinta-feira da 22ª semana depois de Pentecostes, hoje 2 de novembro, é dia de finados. Celebrando então esta missa por todos os fiéis defuntos. Queridos, dentre todos os homens, devíamos nós conservar perpetuamente, sempre diante dos olhos, a lembrança da morte. Devemos conservar. Lembro dos santos, aqueles que são representados com uma caveira sobre a mesa? Nós devíamos ter essa caveira sobre a nossa mesa também, de um morto, para estar sempre recordando a morte. Os homens nas últimas décadas tanto a disfarçavam, a escondiam, a minimizavam, a mentiam. Mas não adianta, ela se nos impõe, está aí, diante da nossa realidade. Hoje acumulam-se os cadáveres. E é tanta gente a morrer que já se abrem valas comuns para irem jogando e atirando os corpos por ali. Bem fez a FEMA com aqueles grandes caixões lá, porque em breve deverão ser usados, viram? Deverão ser usados. E os homens deverão ser jogados assim, uns sobre os outros, de tanta morte, de tanta morte. E contudo, se os homens enganados por esta mentira de vida e de vida boa, que nos pregaram nessas últimas décadas, nós, queridos, não devíamos cair nesta ilusão. A morte nos cerca. Por dentro, isto é, a nossa própria, e por fora. A começar dos entes mais queridos, dos mais amigos, dos mais amados. Como precisamos refletir? Nós tínhamos que ser amigos da morte. Tínhamos que conhecê-la. Tínhamos que saber lidar com ela. Tínhamos que saber pregá-la e anunciá-la. Deus nos livre. Um padre dizer a alguém que está para morrer, Deus nos livre. Deus nos livre. Mas, sim, a gente devia se preparar para a morte conscientemente. E não disfarçaram a unção dos enfermos agora, como se nada tivesse a ver com a morte, fosse só para a cura. E contudo não é assim na tradição da igreja. Então, queridos, nós devemos, sim, me convenço cada vez mais que nós devemos ser especialistas na morte. Ela é o destino, a companheira e o destino mais seguro que todo homem tem. E eu estou falando consciente de que estamos no fim dos tempos, no fim do mundo, e do retorno de Jesus, e de que nós vamos ouvir aquela voz de que se trata aí. E com São Paulo deverão estar aí aqueles que não experimentarão a morte e serão transformados. Mas é que uma grande multidão de homens está morrendo. Muitos homens deverão morrer. A grande maioria dos homens deverá morrer. E assim, em poucos anos. Já estão nos matando. Nós o sabemos. Já estão nos matando. Desde 2019, começaram a colocar em prática um plano para matar, e matar assim aos montões de humanos. Estão nos matando, sim, desde então. Colocaram em prática este plano. E estão executando cada vez com mais força. Esses últimos grandes conflitos fazem parte desse plano, e estão aí, nos explodindo. Às vezes,
não sobra nem corpo para se enterrar, para se lembrar do morto. Não sobra nada. É completamente explodido o corpo. O corpo tão amado, o corpo tão cuidado, o corpo tão sarado, é explodido, transforma-se em uma massa disforme e irreconhecível. Então, queridos, precisamos ter isso tudo diante dos olhos. Logo nos atinge, logo já está ao redor de nós, já está nos alcançando. Feliz o homem que, de fato, guardar a esperança da ressurreição e da vida. Feliz o homem que, na morte, entregar a sua alma nas mãos de Deus como um pai. Não como juiz, como a um pai. Feliz o homem que equilibra a própria existência com o pensamento da morte. Equilibra os seus atos, os seus pensamentos, os seus julgamentos, a direção que dá à própria vida, com a consciência da morte, por causa da consciência da morte. Feliz o homem. E nós precisamos, queridos, sem dúvida, ser aqueles que apreciam tudo isto. Os homens precisam saber viver, sabendo que podem morrer, e morrer a qualquer hora. Como é preciso estar com a alma limpa, preparada. Nossa Senhora tem nos pedido de estar em estado de graça. Hein? Estado de graça. Não morrer em inimizade com Deus, em pecado. Não morrer no costume do pecado. Nem o mais leve, nem os levezinhos. Imagina morrer em pecado grave, em pecado mortal. Hein? Saber viver na companhia da morte. É isso que nós precisamos aprender. Feliz o homem que hoje, preparado para morrer, quando chega a sua hora, sabe fazer isso com sabedoria, com consciência, entregando-se a Deus, com toda a alegria, com toda a esperança da vida eterna. Não com revolta, com tristeza, com maldição, até contra Deus, mas perdoando, reconciliando-se e encomendando-se a Deus. Quem se prepara para a morte, para morrer assim? Quem está morrendo assim? Ó, queridos, a maioria está morrendo de surpresa e sem preparação alguma. Tantos sequer pode chamar o padre não pode nem ir no hospital. Bom, hoje ir no hospital é horrível. É horrível. É horrível, porque... bom, eu vou contar das minhas muitas experiências. É horrível ir ao hospital, dar unção dos enfermos. É terrível, terrível. O jeito que nos tratam no hospital, o jeito que... Bom, enfim. Então morre-se sem consolo. Tantas vezes sequer com a família do lado, a família perto. E quando está perto, muitos nem sabem que é hora realmente de rezar. E o que acontece na morte? E o que acontece logo depois da morte? Que mistério é este da morte? Que comunicação é mantida ainda? Os mortos se veem mortos? Os mortos nos ouvem e nos veem ali em torno do seu corpo? Podem os mortos visitar a sua casa, os seus entes mais queridos? Que serve aquele que recém morreu?
que mais serve a eles? O choro, o desespero, a pessoa clamando e chamando, não vai, não vai, não vai. Ou porque morreu, ou não sei o quê. Que faz a oração aqueles que acabam de morrer. Né? Que faz a oração aqueles que acabam de morrer. Né? Que espera o defunto, o que espera? O que pede, o que quer de nós? Ó, queridos, a encomendação de um falecido é tão raro, tão raro. Né? Eu me lembro de ter feito isso à minha mãe. A minha mãe. Ajoelhado, todo paramentado, claro, ajoelhado junto dela, enquanto dava o último suspiro, e eu rezando as orações que a Santa Igreja tem para esta hora. Mas é tão raro morrer assim, tão raro, tão raro. E quando colocam o corpo na essa, tem um sacerdote lá rezando, e o velório, o que se faz no velório hoje? Se reza durante o velório? Né? Se lê a palavra de Deus para orientar, para dizer ao morto o que lhe está acontecendo, o que lhe vai acontecer, que logo estará diante do tribunal de Deus. E a missa de corpo presente, quem ainda recebe missa de corpo presente? Quem ainda? Quem ainda? Por quem se encomenda a missa de sétimo dia, de mês, de ano? Por quem ainda se reza? Por que falecidos ainda se rezam? Tantos abandonados no purgatório há tantos anos, sem que se lhes reze uma Ave Maria sequer. Preparar a alma para o julgamento, queridos. Esta é a mais séria e importante preparação. Então, veremos a Deus, estaremos diante de Deus. Né? E veremos a nossa vida. Todo mundo hoje tem medo, sim, muitos estão com medo, se preparam para o aviso. E é bom que o façam, porque será um mini julgamento. O aviso, se diz, será um mini julgamento. Mas e quando vier um julgamento que não é um mini, que é o inteiro, que é o todo julgamento, quem está se preparando para estar diante de Deus? E mesmo no juízo final, quando vier o Senhor para dizer a palavra da ressurreição, quem está se preparando para ver a própria vida nos detalhes das intenções? Nos detalhes das intenções. Quem está se preparando para receber o julgamento segundo a lei de Deus, segundo a lei da igreja, segundo a caridade que nos devemos uns aos outros, segundo a adoração que devemos a Deus? Quem está se preparando para receber este julgamento? O julgamento final e definitivo. Quem, queridos, está dispondo a alma para receber o justo castigo no purgatório? Quem está disposto a reconhecer a justiça divina que lhe comina um purgatório, às vezes tão baixo que parece um inferno? Está ali pertinho do inferno, com todos os demônios assolando aquela alma. Ali pertinho do inferno. Quanto tempo restará ainda ali? Quem está se preparando para aceitar o justo julgamento de Deus e acolher o purgatório como a derradeira oportunidade para purificar-se verdadeiramente, a subir depois ao céu? Queridos, quem ainda aguarda e crê na palavra de Jesus? Talvez algum ainda acredite que Jesus ressuscitou. Não muitos, hein? Não muitos. Se perguntar para o conselheiro do quem é o conselheiro do antipapa, aquele cardeal, como é que é o nome dele?
que escreveu livros, ele disse que tem na sua cabeceira o hã? Não, não. Então, agora, pastor, enfim, mas que nem acredita mais que Jesus é Deus, que ressuscitou, que não acredita mais nada do Evangelho, ele é um especialista lá em Bíblia. Não acredita em nada do Evangelho. Ai, meu, Casper, o tal de cardeal Casper. Walter Casper, isso mesmo. Então, quem ainda acredita que Jesus... E dos que acreditam que Jesus ressuscitou, quem acredita realmente que ressuscitará? Quando nós vemos o nosso corpo doente, debilitando-se, quando nós vemos o nosso corpo envelhecendo e enfraquecendo, quando nós vemos que, afinal, se desfaz o nosso corpo, quem ainda acredita que a palavra de Deus é capaz de ressuscitar dentre os mortos? Quem diz ainda essa palavra? Que hoje ouvimos na liturgia, não sei se... ainda hoje, Tércia, ainda na minha carne verei a Deus, na minha carne verei a Deus. Quem acredita nisso ainda? Quem acredita na ressurreição dos mortos? Que o Senhor está por vir e que levantará a multidão dos falecidos. Nós rezamos hoje pelos fiéis defuntos. Mas não limitemos os fiéis defuntos só àqueles que receberam o batismo de água. Porque tem a multidão daqueles que recebem o batismo de desejo. Ainda hoje na missa darei a um, que ontem me pediram. Chamar-se a José. Tem a intenção na missa de dar-lhe o batismo, o crisma e a comunhão. Quem ainda acredita, queridos, que a multidão dos homens e das mulheres que partiram podem ter o batismo de desejo e salvar a própria alma. E ouvir a palavra felicíssima do Senhor ressuscitando dentre os mortos. Quem acredita que de fato nós estamos pertinho, vizinhos, queridos, já temos os albores, já nasce a alvorada, e a alvorada é Maria. É Maria com o seu alento, é Maria com a sua palavra, é Maria com o seu encorajamento, é Maria com a sua promessa, é Maria com as suas lágrimas também. O incentivo à penitência e à oração, é Maria tão presente em toda a parte deste mundo. Sim, já vemos a luz da alvorada, que é Maria, anunciando aos homens que logo brilhará o esplendor todo da luz divina sobre toda a carne, sobre todo o homem, e que então veremos a Deus e estaremos para sempre com Ele. Quem acredita ainda nisso, queridos? Quem? Então, sim, especializemos-nos na morte. Especializemos-nos na vida eterna. É preciso que nos tornemos especialistas nisto. Se não por própria vontade, porque ela se nos impõe. A morte está aí e nos rodeia. Está procurando a quem devorar. Está procurando a quem devorar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.